crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais esta linda manhã, por ter nos dado saúde, condições de podermos deslocar de nossas casas e encontrar um aprisco aonde podemos alimentar nossa alma. Agradecido por todos que o Senhor nos deu, os equipamentos, os sons que nós adquirimos, pedimos que sejam santificados para o Teu serviço. Ó Deus, queremos ser mais fiel no pouco para chegarmos no muito, nos rudimentos para chegarmos à perfeição. Senhor Deus, mas mais uma vez chegamos ao pé da cruz, cantamos e queremos ser fiel, se esforçamos para ser fiel, mas Senhor, é só nós sairmos da Sua presença, nós nos deparamos com uma metralhadora do diabo tentando nos atingir, mas corremos agora para a fonte de sangue que nos limpa de todos os pecados. Aqui estamos nós, Senhor Deus, muitas aflições, mas a nossa presença quer dizer, não perdemos o bom ânimo. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e abençoe mais uma vez essa escola. Em Teu nome pedimos essas bênçãos. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Então, estamos aí com os equipamentos, né? Mais novos, né? Som já melhorou bastante, vai melhorar mais, né? Nós vamos caminhando, né? Dentro dessas coisas, todas essas coisas que precisam ser feitas, né? O conceito de santidade é conforme a mensagem. A mensagem não ilude, a mensagem esclarece. E nós sabemos que quando trouxeram aquela mulher, né, para Jesus julgá-la, tem pessoa que já sabe do julgamento. Tem pessoas que já sabem, e eles sabiam, quando trouxeram aquela mulher pecadora para Jesus, ela foi pega no ato de adultério. E quando uma pessoa era nesta condição, lá era apedrejamento. Eles não tinham nenhuma dúvida que teria que apedrejá-la. Aquela era a pena da lei. E quando trouxeram para Jesus aqueles religiosos, eles não estavam muito bem intencionados não em resolver o problema e também com a vida daquela mulher. O profeta disse que eles estavam tentando, a Bíblia diz, né? Também, eles chegaram para tentar Jesus. Vamos assim dizer, colocar Jesus em aperto. Tentaram colocar ele em aperto. Quer dizer, pegar ele numa contradição, né?
e ver se ele se comprometia com a resposta que ele ia dar. É uma das grandes artimanhas do inimigo essa, pegar você ver se consegue te pegar num contrapé, né? Mas Jesus respondeu para eles de outra forma. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Agora, aqueles homens, mesmo sendo fariseus, era uma religião bem séria, santificada, naqueles dias. O profeta disse que eles sabiam, tinham um conceito certo do que era o erro, a falha. Porque para aqueles homens não atirar pedra, Jesus levou eles a uma reflexão, fez eles refletirem. Eles fizeram um inventário na hora, em fração de segundo. Porque nós esquecemos, irmãos, de muitas coisas, às vezes, o que aqueles homens estavam esquecendo. Aquela mulher foi pegando o ato de adultério, foi um caso explícito, um pecado explícito. Mas quando Jesus falou para eles, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, eles lembraram que eles tinham muitos pecados que ninguém sabia. E que Deus sabia. Então a mensagem tem que tirar essa hipocrisia de nós. E nós criamos um conceito na vida, né? De classificar um erro maior, um erro menor, segundo o que a sociedade diz. Segundo o que a sociedade diz. Você imagina, irmão, a Bíblia diz, o profeta confirma e é errado. O homem que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela. E a mulher será culpada por aquilo, no dia de julgamento. E agora? O que todos nós, homens e mulheres, vamos fazer com as pedras? Então, este é o conceito que nós temos que ter. Este conceito não é para nós ablandarmos o pecado, nem em nós e nem em ninguém. Não é isto. Pecado é pecado, erro é erro, a Bíblia falou, a mensagem falou, acabou, não importa em quem esteja. É para que nós não nos comportemos como fariseus. Não comportamos dessa forma. Não se apaga fogo com gasolina. Eu estava pensando esses dias, há dias atrás, bem dias atrás, é claro, em certas circunstâncias que ocorrem no meio do povo, no meio da igreja, sim, famílias, igrejas, um culto como esse, um encontro, seja o que for, acontece alguma coisa fora do normal, né? Eu penso assim, no resultado daquilo. Se é um foguinho pequenininho, né? Você chega ali, pronto, apagou, acabou. Não fica nem fumaça, né? Mas eu fico pensando assim, será que aquela irmã estava no meio daquilo? Se aquela irmã estava no meio, ela deve ter tocado uma gasolina lascada naquilo, viu? Será que aquele irmão estava no meio? Será que ele estava? Aquele irmão estava no meio? Se ele estava no meio, a briga era pequena, ficou grande. Porque tem irmão o seguinte, tem irmão que é assim, se a coisa estiver meio confusa e você quer que o circo pega fogo e o negócio parte para a ignorância, manda ele fazer um acerto. Ele chega lá com toda a rompância e ignorância, se a coisa não tinha esquentado ainda, com ele chegando, vai esquentar e vai pegar no tapa mesmo. Será que aquele irmão estava lá? Será que aquela irmã estava lá? Aquela irmã ficou sabendo daquilo? Ai, meu Deus! Aquela irmã ficou sabendo? Então ninguém segura mais agora. Aquele irmão ficou sabendo? Ficou. Graças a Deus que aquele irmão é um irmão temente a Deus. Graças a Deus que aquela irmã é temente a Deus. Não vai passar dela.
não vai passar dele. Ele sabe, ela sabe como se conduzir da maneira da mensagem. Amém? Então, fogo se apaga com água. E o bom é que nós tenhamos somente bombeiros, né? Todo mundo com um baldinho d'água na mão, ajudando a apagar, ajudando a refrescar. Amém? Muito bem. Irmão Antônio Gabaldi, pode, por favor, trazer as crianças aqui para frente, para a participação deles. Deus abençoe vocês aí em Bauru, em Botucatu, igrejas, né? Em Lençóis Paulista, em Ourinhos, em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Mas hoje tem bastante criança, hein, Antoninho? A sala estava cheia hoje, hein? Que maravilha, né? Muito bem. Deus abençoe aí, irmãos em Agudos, 1, 2, 3, 4, 5 famílias. Irmão Gerson Martins, irmão Eliseu, irmã Adriana e irmão João Vitor, irmã Nina, irmão Ayrton Andrade e família, irmão João e família. Bauru, 2 famílias. Irmão Marcos Soares e família, irmã Abigail. Botucatu, irmã Márcia, irmão Dave, irmã Fabiana, irmão Muniz. Temos irmãos de Botucatu aqui, né? O Evandro, a esposa, a família, né? Primeira vez que vocês vêm aqui, não é não, né? Não, né? Deus abençoe, né? Conosco, né? O Evandro é o nosso engenheiro, né? Mas ele é engenheiro de verdade mesmo, viu? Ele tem engenheiro de cartucho mesmo, né? Tem um cartucho, né? Nosso engenheiro ali de Engenho do Mão Paulo, né? Que é o nosso administrador ali, diácono. E cuida da parte do projeto da igreja ali de Botucatu. Deus abençoe, né? A esposa está aí, filho também. Muito bem, vocês conhecem. Cruzeiro, irmã Aline Ramos e família, irmã Débora e família em Ibirarema, Jacareí, Jacareí, costadinho de São José dos Campos, hein? Irmão William Fernandes, Jaú, Moairto Moreira, Marroso Moreira, irmão João Moreira, irmã Romilda Moreira, Lençóis Paulista, irmã Flávia, em Manduri, irmã Camila, em Pardinho, irmão Josafá, irmã Terezinha, em Pardinho, irmã Dina. E em Piraju, irmão Salvador e a irmã Neuza. Deus abençoe todos vocês. Irmão Antônio, por favor. A ti, Senhor, levanto minha alma, Salmo 25. O caminho de Deus é perfeito. Salmos 18, versículo 30. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. João 2:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Salmos, versículo 1, 112. Louva ao Senhor, bem-aventurado o homem que tem o Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. Amém. Eu amo meu pastor. Amém. Mas tu, ó Deus Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é bem, me livre-me. Chame o Pai
Antoninho, o destaque dela foi o seguinte: lá no Pentecoste veio um vento veemente. Faz o vento. Amém. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Salmo 62, versículo 1. Amém. Antoninho, sim, todos estavam lá no encontro, no domingo? Quem estava? Quem não estava? Quem estava? Todo mundo estava? O que eles lembram das ferramentas, hein? Você conversou com eles? Então conversa agora. Vamos ver se eles lembram aí. Você lembra qual ferramenta que gostaram mais? Qual ferramenta que gostou mais? Pergunta para ela, se ela lembra. Tinha o martelo, o serrote. Martelo. Tinha o martelo, mas o martelo, eles reclamavam do martelo por quê? Por que eles reclamavam do martelo? Antoninho, não força a barra, não? Eles têm que saber. Não. Se eu perguntar para os irmãos, eu capaz de não lembrar. Eles vão lembrar. O martelo era barulhento. Lembrou? Lembraram. Eles lembraram lá na escolinha que o martelo era barulhento. Mas o mais importante lá era que Deus usava a ferramenta de acordo com a necessidade dele. Cada ferramenta, o martelo servia para fazer o que mesmo? Para bater. Para bater. Mas o martelo fez o púlpito. O serrote para cortar a tábua. Então, cada um de vocês, na mão de Deus, é uma ferramenta que Deus vai usar. Amém? Quem lembra mais? Vê se alguém gostou mais de uma ferramenta ou de outra. Você gostou, Pedro, de qual ferramenta? Vê que ferramenta que o Pedro gostou. Qual que você gostou? Do serrote. Do serrote. Mas por que ele gostou do serrote? Que jeito que o barulho do serrote? Você gostou do serrote por quê, Pedro? Porque faz barulho? Mas eles têm algo para falar para Jesus. Hoje a gente estava meditando na palavra de Deus e falando sobre os pais e as mães, e quanto é gostoso ouvir de um filho, eu amo meu papai, eu amo minha mamãe. Aí nós levamos para o espiritual, quanto Jesus também gosta de ouvir de nós, que nós amamos eles. E eles vão falar para Jesus agora que eles amam Jesus Cristo. Amém? Amém? Mas para um pouquinho, Antônio, mas ninguém gostou da chave de fenda? Nem da plaina? Não, da irmã chave de fenda? Que aperta todo mundo? Essa chave de fenda tem que sair da reunião, né? Por isso que eu falei, tem certos assuntos que é o seguinte, né? Às vezes você tem que bater um prego e não tem um martelo, mas, quer dizer, se tem que bater um prego, tem que bater um prego. Então, mas cadê o martelo? Não, mas tem que esperar o martelo chegar. Mas tem aquele irmão que fala, não, eu bato com o alicate mesmo. Não, irmão, vamos esperar chegar o martelo para bater com o martelo. No alicate não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Então, para cada situação, tem uma ferramenta, tem um assunto, tem a Bíblia, tem a mensagem que faz com que aquilo funcione, né? Amém? Muito bem. Então, Antoninho, eu cortei o seu assunto aí, mas vamos lá. Nós amamos Senhor Jesus Cristo. Nós amamos Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Palmas para Jesus, né? Deus abençoe. Pode assentar, Antoninho? Pode, devagarzinho. Ô, Antoninho, pode ficar por aí mesmo. Então,
E aí, o encontro foi um pouco, como eu disse, muitas coisas para serem feitas, mas o tempo é bem corrido, né? Bem corrido. A gente tentou aproveitar o máximo do tempo, né? O máximo do tempo. Mas não dá, né? É muito curto, muito curto. Era o horário de culto, né? Horário de culto. Mas os pastores amaram, né, a maneira de fazer, gostaram da linha, os assuntos foram muito oportunos, muitos deles estavam esperando. É um momento, né? Mesmo eles crendo, pregando, falando, vendo da necessidade, mas quando surge o momento e aquilo é veiculado ali, dá um peso, né? Dá um peso diferente, né? Então, eu tinha até desejado que nós já tínhamos conversei com o irmão Antoninho, com o irmão Rogério também, quando fomos dar a palestra para a mocidade, fazer aquele trabalho, e nós decidimos fazer daquela forma. O assunto não era para ser feito de maneira participativa. Então, eu até expliquei para os pastores na reunião privada, ali, sobre o que é a dinâmica de uma reunião. E às vezes a pessoa pensa que qualquer assunto que você vai mencionar, ensinar, ele pode ser participativo, e não é assim. Ser participativo, não ser participativo, é um recurso que você usa. Se você vai expor um quadro, mostrar um vídeo, alguma coisa, aquele está ligado no conteúdo no objetivo que você quer atingir. E se você erra naquilo, você dispersa as pessoas, distrai a atenção, toma o tempo, desvia o assunto, perde o alvo. E até mesmo ali o ambiente não dava, né, para muita participação, por causa daquelas arquibancadas, era muito difícil, ia tomar o tempo estava escasso. Mas eu desejei, né, que tivesse mais tempo, mas nós vamos voltar depois, onde assim, remoer um pouquinho mais desses assuntos. Já quero lembrar desde já que nós temos 5 domingos esse mês. Então nós teremos aquele trabalho lá em Bauru, com a mocidade, com a igreja toda. Irmão Nilson, não vou ter que comprar um ônibus para nós desse jeito, né? Então, estaremos lá no dia 31 à noite, né? Vai ser muito bom. Então, Antônio, sua experiência, sua gratidão, o assunto, você participou do assunto ali, e as suas considerações, hein? Eu gostaria de dar um destaque. Primeiro, pastor Carlos Gomes, ele, na sua pregação, ele disse: pregação é uma recordação, pois estávamos lá. Então, o que ouvimos lá não é nenhuma novidade, só estamos lembrando. Depois, um Antônio, de 40 anos de mensagem, não tem muita novidade, né? Mas o melhor alimento é aquele que o corpo está precisando. E a noiva, a igreja, o melhor alimento é aquele, entendeu? E o ofício que é Cristo, através do pastor, que é o cozinheiro. E a mensagem, a Bíblia, é o grande guarda-comida, né? Pastor Zé Limeira, no sábado: estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Ele vê a carência de obreiros, ele quer matar no ninho as crianças. E o pastor Euclides diz que cristão não tem tempo de evolução. Isso foi muito oportuno. Cristão tem tempo de aperfeiçoamento, perfeição. E o pastor Moisés de Rezende: é isso que os jovens precisam. O que o Mombrana deu para os jovens foi um piquenique?
O que os jovens precisam é o que nós precisamos, a palavra de Deus. Aí ele fala embaixo assim, Jesus Cristo ama ajudar. Amém. E eu estou grato a Deus porque Ele me ajudou. E ajudou a cada um de nós. E o que eu pude perceber, pastor, é que esse sentimento estava em todos os pastores, em todas as pessoas. As pessoas amam a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele moveu no ofício, mas também o povo. O povo entendeu, o Espírito Santo falou com o povo, e o povo entendeu, e é isso que precisávamos. Porque a conscientização, irmão Toninho, é o seguinte, a conscientização, ela é abordada de muitas formas, em função da dificuldade que a pessoa tem para compreender, em função do vulto daquilo, o que aquilo fez, como é que se instalou, né? Seria mais ou menos, você fala da montanha, como essa caixa de som que está pendurada, eu falo dela desse lado de cá, depois eu falo da mesma caixa, eu vou de frente, depois eu vou do lado de lá, então você mostra de ângulo diferente. Então nós temos nossa congregação, nosso povo, ele é heterogêneo e não vai mudar, é assim no sentido intelectual e também no sentido espiritual, né? Nós temos níveis diferentes. Então, o dom que a pessoa tem, que o pregador tem, que os irmãos têm, é justamente para facilitar toda essa compreensão e ficar bem claro para que não haja nenhuma dúvida, né? E mesmo surgindo dúvida, tem como retirar, tem como sanar aquilo, né? Só para encerrar, o pastor é o atalaia. A única diferença do atalaia dos outros é a posição dele, a altura dele. Então não tem como o atalaia falar, está vindo o inimigo, não tem como os outros falar, não está vindo. Ele está no alto, ele está vendo que está chegando. Então damos graças a Deus pelos atalaias que temos, os pastores. Porque a questão, essa é uma grande dificuldade. A primeira dificuldade que tem no povo é entender isso daí. Não entenderam Jesus, não entenderam Pedro, Paulo, irmão Brano, e muitos não entendem até hoje. O profeta diz, tropeçam no véu, no corpo do homem. E até mesmo muitos pregadores, você vê certas preocupações nas suas mensagens, nas suas pregações, eles estão, vamos dizer assim, responsabilizando de uma forma espiritual, sobrenatural, o que vai acontecer com a igreja. A mensagem é sobrenatural, a mensagem ela é sobrenatural, o evangelho é sobrenatural, mas tudo que Deus vai fazer hoje é através de nós. Nós somos o agente de Deus. Você não tem que cozinhar na sua casa, irmã? Você fica orando para quê? Para vir um anjo fazer comida para você? Fazer faxina? É você que vai fazer. Deus me dá força, me dá condição. Na igreja, quem é que faz a faxina da igreja? Espiritualmente falando, é o pastor. Se a igreja está suja, o pastor não limpa. Entendeu? Quem é que faz a faxina da cidade? Prefeito. Cidade suja, prefeito relaxado. Igreja suja, pastor relaxado. Afrouxou. Casa suja, mulher relaxada. Homem relaxado, relaxou. Então, a ordem, a sua vida. Por que você anda relaxado? Tem alguma coisa relaxada em você. Isso quer dizer, tem alguma coisa fora do padrão. Existe um padrão para tudo, né? Amém, irmão Dani? Deus abençoe, irmão Rogério. Por favor. Aproveitar um pouquinho, lembrando vocês, principalmente que participaram ali, né, do trabalho com a mocidade, um pouquinho com as crianças. Esse trabalhinho com a criança, estou vendo o irmão Lucas aqui, né? Irmão Lucas, Deus abençoe, lá do Rio de Janeiro. Aquele trabalhinho ali, irmão Lucas, das ferramentas, você lembra dele ou não? Lembra um pouquinho dele? Só que ele era só os cartazes, você lembra? A sua mãe que usou aquele trabalho, faz 20 e tantos anos atrás, quando ela dava a escolinha para as crianças lá. E aí eu achando aquele material, falei, olha aqui, isso aqui eu vou pelo menos
dá uma coisinha para as crianças. Falei para o meu filho Israel, falei, dá uma colorida nisso aí, dá uma arrumada nisso aí para mim. Eu vou lá na Rádio Bandeirante, vou fazer a gravação, vou colocar a minha voz e você faz uma montagem disso aí. Mas aquilo lá é um material para a escola dominical que vai dando aula e vai mostrando o quadro assim, né? O professor vai falando, mostrando um quadrinho. Então nós demos uma melhoradinha nele e mostramos aquilo e ficou muito bom, né? Então, para que o momento das crianças não passasse em branco ali. Mas é tudo coisa que a gente vai tendo aí essa inspiração, e esses irmãos que trabalham com a gente, né, principalmente meu filho, né, que está 24 horas junto comigo, e de repente eu falo, não, vai precisar daquilo. Mas, né, ontem eu liguei para o Rogério, era 11 e pouco da noite, e falei, irmão Rogério, tem condição de você me tirar um trecho da pregação de ontem? Quero usar no domingo de manhã. Vê se dá para o senhor fazer isso. Eu nem sei como é que faz, né? Ele falou, não, pastor, eu acho que dá, mas não dá para fazer? Então, não dá para fazer, né? Então, ele vai tirou um trechinho, eu só quero usar ele. E, então, tem essas coisas, né? Tem essas coisas que, vamos assim dizer, o que acontece é por detrás dos bastidores, né? O inimigo trabalha em toda área, em toda área. Então, Rogério, e a experiência sua, como é que foi? Bom dia a todos. Primeiramente, eu acho que devemos agradecer a Deus por mais este encontro em nossas vidas. A linha, né, que foi seguida ali foi muito importante, porque são verdades que foram pregadas. Cada pregação, desde a sexta-feira até o encerramento, o trabalho que eu e o Montolinho realizamos ali com a ajuda do pastor Luiz Carlos, tudo que foi ali foi edificante, foi muito bom para todos nós. Nós não podemos, como o pastor acabou de mencionar, não podemos relaxar, não podemos baixar a guarda, né? Até o senhor citou ontem, né? Um lutador de boxe, ele tem que manter constantemente as suas mãos em movimento, mantendo a guarda para não sofrer um golpe. Porque o nosso inimigo, ele está pronto para nos golpear. Então, o encontro, ele nos fortalece, ele nos posiciona, ele nos direciona as nossas vidas, o nosso agir, o nosso pensar, para que, principalmente nós como os pais, possamos estar vigilantes, estar prontos a reconhecer quando as coisas que estão entrando em nosso lar ou ao nosso redor não condiz... Só interrompendo o irmão um pouquinho, aí um gancho aí. Quando se fala do pastor Atalaia, o irmão Brana também diz, o marido, o pai, o esposo, é um pastor na sua casa. Então, vamos dizer, ele também é um Atalaia ali. Sim, sim. Então, ele tem que estar vendo, por exemplo, o perigo vindo para o lado daquele moço, para o lado daquela moça, para o lado da esposa dele, entendeu? Ele também é um Atalaia. Sem dúvida. Ele é constituído por Deus como um pastor daquela casa. Sim, sem dúvida. A pena é que o tempo é curto, o assunto é vasto, né? Mas as pregações foram importantes, foram maravilhosas. Compensa nós em casa revermos, acessarmos, né, novamente, com a família, estudarmos elas novamente, porque foi muito, muito importante. Destacar, como o Antônio destacou, preciosas pérolas, aí, pepitas das pregações. Eu não teria condições, porque a gente fica um pouco envolvido com o trabalho, mas tudo foi muito bom. Pena, mais ou menos, que o tempo não nos permitiu alongar, discutir, né, palestrar mais com os jovens. Havia muita coisa para ser dita, mas eu creio que Deus vai operar na vida de cada um de nós. Porque esse assunto que nós abordamos, irmão Rogério, a respeito do sapato, foi um assunto pioneiro, que nós abordamos, mostramos. O assunto do cabelo foi um assunto pioneiro, quer dizer, da maneira que foi abordado, mostrado o histórico, a origem, de onde veio. Isso é conscientização. É dizer, está errado. Não, vou te mostrar por que é errado. De onde veio isso, quem é que usa isso, por que é feito isto. E quando o pastor Gerald deu aquele destaque, o irmão cortou aquele destaque do irmão Gerald e nem mostrou,
O irmão Gerard demonstrando que quando foi traduzida a mensagem ao nascer do sol, ela foi traduzida ali, quando chegou na parte sobre sapato, foi traduzida como sapato de salto. Mas no sentido, se você pegar o inglês, a tradução certa é sapatos com cravo. Então, Mombrana, ele classificou o sapato alto como sapato com cravo. E ele quis comparar, por exemplo, o cravo que foi colocado na mão de Jesus. É isso que era. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Quando você está usando isso aí, quando você for comprar um sapato, agora você vai lembrar, por exemplo, você vê um salto fino daquele colocado ali, você vai dizer, olha, esse é o sapato com cravo, está representando isso aí. Eu não quero isso no meu pé. Essa é a conscientização. Né? Fumar é errado? É. Beber é errado? É. Isso está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Então, tudo isto é zelo. Zelo, cuidando, porque nós estamos indo para o arrebatamento. Amém. Né? Amém. Amém. E agradecemos também ao Senhor pela oportunidade e confiança que o Senhor deposita em nós, de estarmos ali ajudando, auxiliando o trabalho. E, como o Senhor mencionou, para a maior parte dos irmãos que se assentam, aguardam a pregação, o trabalho que o Senhor teve, toda a equipe lá de Bauru, por detrás, né, os bastidores, temos que somente agradecer a todos pelo empenho, porque certamente todos nós fomos abençoados. Amém. Deus abençoe. É claro que um evento como esse é um evento único, né? Um evento único, não tem como... Deu certo, não deu, não tem como. A gente trabalhou, a gente se esforçou para que tudo saísse dentro do planejado. Alguma coisa, às vezes, não se encaixa, não dá certo, mas a gente conta com a compreensão de todos, né? Olha, vai ser distribuído este gráfico hoje, aquele gráfico que nós mandamos imprimir. Olha aí, ó. Ele está na mensagem, é da mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada, um super sentido, alma, espírito e corpo. Nós não tínhamos um gráfico desse, né? Nós criamos ele, passamos ele para o papel, e no verso dele tem as escritas, né, onde está baseado, tem também ali uma tradução do dicionário sobre imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeto. Então, já foi feito desse tamaninho para você colocar dentro da Bíblia. Então, todos os irmãos, pega, leva. Podemos fazer o seguinte, viu, irmão Nelson, irmão Rogério, que está aí na frente, pode ajudar também. Distribui para os irmãos, pega aí, distribui para os irmãos, eles. Nós vamos falar alguma coisa na escola agora a respeito desse assunto, então vocês já vão estar com ele na mão olhando. E a lembrancinha, essa lembrancinha aí, olha, que nós tivemos a ideia também, é uma foto, eu tive a ideia de separar a foto, né? E colocar aí os dizeres, tanto para os moços como para as moças. Então, pode distribuir. A irmã Meda falando para as moças, né? Nós queremos que vocês sejam bonitas, mas sejam naturais. Natural. Não queremos que vocês sejam superficiais. Notem bem, irmãos, tem coisas que é lista, mas não convém. O que é isso, pastor? Se você está parecendo com o mundo, deixa para lá isso aí. É simples. E os moços estão aqui, Mombrana falando, um verdadeiro cristão não buscará tais rainhas de beleza ou coristas ou rainhas sexuais. Ele buscará caráter cristão. Se ela não reúne as qualidades de uma dama, de uma mulher, não me importa que seja bonita ou não. Eu disse ontem para Ourinhos, acho que já estava fora da conexão, né? E falo para todos vocês, eu peguei esse marca-página, eu tenho muitos marca-página na minha Bíblia. Esses dias atrás eu recolhi, tinha uns 20 e tantos marca-páginas dentro da Bíblia. Estava até difícil de usá-los. Então eu pensei assim, que eu queria deixar ele no lugar que eu achasse fácil. E tem uma sugestão que eu dou para você, né? Se você quiser colocar ele, guardar ele no lugar próprio para ele, coloque em Isaías 3. Isaías 3 vai ser um bom lugar para você guardar esse marca-página aqui, ó. Você vai lembrar do conselho da irmã Meda, conselho do irmão Brana, juntamente com o conselho de Isaías, né? Dentro de Isaías 3. E Isaías 3, com esse cartãozinho, agora, talvez você, se você não quiser, você guarda na sua bolsa. Na sua bolsa.
Você pode guardar na sua bolsa, irmão, na sua bolsa. Na sua bolsa. O que você faz? A hora que você for numa loja para comprar, por exemplo, né, dá uma lidinha nisso aqui. Dá um conselho da esposa do profeta para vocês, irmã. Conselho, né, do irmão Brana para vocês, moços. Então, o pai é responsável. O pastor é responsável. O pai é responsável. A mãe é responsável. Entendeu? Todos somos responsáveis por o que acontece nos seus níveis. Agora, os moços, a gente fala coisa sobre inspiração, né? Eu não tinha nunca pensado nisso. A responsabilidade que os moços têm em relação às moças. Se está havendo um exagero da parte das moças em relação à conduta, à apresentação, à roupa, sapato, cabelo, é porque os moços estão escolhendo essas moças para casar. Eles não deveriam fazer isso. Você vai querer mudar essa moça depois que você casa? Então elas têm que sentir que elas estão desqualificadas pelos moços da mensagem. Os moços da mensagem não vão escolhê-las para casamento. Elas vão ficando. Elas estão vendo que com esse tipo de cabelo, esse tipo de roupa, não está atraindo cristãos. Não se esqueça que a sua aparência sempre vai atrair alguma coisa. A propaganda é a alma do negócio, né? Amém? Então, irmão Zé Estevam, canta para nós aqui um hino, que nós vamos entrar em conexão com a Rádio Clube de Bauru, né? Coligada à Rádio Bandeirante. Canta para nós o hino, os irmãos terminaram já de distribuir o cartãozinho. Então, já está na cartucheira? Você já está aqui em cima? Aqui em cima? Pronto? Aponta e atira. Dá o número. Vamos cantar do Inário. Aqui ainda? Rapidinho. Vamos cantar o 1 da última vigília, número 1. Já coloca no visor. Fá maior. A Jesus seguir eu quero, seja forte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todo, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todo, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todo, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu
transpunha o rio Jordão. Tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem tudo, eu te sigo até o fim. Deus abençoe, meu José Estevão. Estamos aqui, meus ouvintes da Rádio Clube de Bauru, 1160M, emissoras coligadas da Rádio Bandeirantes de Comunicação, né? Estamos em escola dominical. Deus abençoe todos vocês em mais esta linda manhã abençoada. E à noite estaremos aí em Bauru e transmitindo também pela internet. E é um culto de Santa Ceia. Amém? Eu quero agora, nesse momento, tratar de outros assuntos, mas vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé. Vamos usar a nossa escritura oficial do encontro, 1 Coríntios 12. Eu quero que os assuntos, depois que forem tratados, fiquem dentro da pregação, né? 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E este caminho mais excelente é a suprema excelência da caridade. Capítulo 13, versículo 4. Caridade é sofredora, é benigna, caridade não é invejosa, caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Amém? Poder sentar. Deus abençoe sua palavra. Nós vamos abordar aqui um assunto até mesmo, eu quero juntá-lo, aquele trechinho que o irmão Rogério trouxe, deixa pronto para nós, por favor. Deixa eu entrar aqui na página. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Simplesmente para lembrar de um assunto, aproveitando, eu vou respondê-lo, né? Vamos ver aqui. Muito bem. Muito bem. Esse é um assunto abordando casamento, julgo desigual. Nós falamos um pouco disso ontem no sábado. As demais igrejas não estavam conectadas, então vamos até recapitular só um pouquinho a resposta, e o que foi falado ontem já responde esse assunto que veio, né? Que foi abordado através do sistema de comunicação nosso, através da página. Agora, o que o profeta disse não muda, né? Não deve acontecer sob circunstância alguma.
Então, aqueles que correm esse risco, é um risco. Ninguém tem estrela na testa, né? Em alguns casos, deram certo. São bons maridos, cristãos, são boas esposas, cristãs, né? Normais como os outros. Mas são muitos casos, por exemplo, que aquelas pessoas nunca atingem aquela maturidade espiritual. E se tratando às vezes, né, do lado feminino, está ligado exatamente à modernidade. A pessoa nunca acerta a roupa, nunca acerta o cabelo, nunca. Então o marido tem que estar atento nisso, né? Tem que estar notando essas coisas. Porque se uma mulher se veste como o mundo, atrai o mundo. Tem duas coisas, já estou aumentando o assunto, né? Estou acrescentando mais. São duas coisas que as irmãs têm que observar. Os irmãos também, mas as irmãs têm que observar. É a nudez. A nudez é a exposição do corpo de uma forma mais aberta. E existe um outro assunto que ele é mais sutil, mas ele tem assim uma assertividade muito grande. Vamos supor assim, a nudez provoca o homem, a nudez provoca. Mas a sensualidade, ela é uma arma poderosa para atingir o homem também. A mulher tem que saber disso. Às vezes ela está com o corpo coberto, mas é uma coisa sensual. Principalmente se às vezes ela tem alguma parte do corpo que ela gosta, há uma tendência de querer exibir aquilo. Então, se você está exibindo, você quer que alguém olhe aquilo. E se alguém está olhando aquilo, é porque você está mostrando de uma forma clara ou então de uma forma sensual. E você vai atrair, vamos assim dizer, o produto está sendo exposto, vai atrair os compradores. Então, os interessados vão se aproximar porque você está para aquilo. Você está produzindo aquilo que é para aquilo mesmo, né? Hoje, amanhã, depois, né? Então, o atalaia da casa, que é o pastor, que é o marido, né, tem que estar observando essas coisas. Então, se ele casou com um jugo desigual e as coisas parecem que não melhoraram, então ele tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Ela tem que ficar atenta. Isso é uma conscientização, né? Mas vamos aí, solta o trechinho de ontem para nós, irmãos, Moisés, Eliezer, solta para nós. A mesma coisa é o jugo desigual. Estava meditando um pouquinho sobre isso, sobre jugo desigual. O cuidado do jugo desigual, tanto para o moço como para a moça. Tal irmão casou no jugo desigual, deu certo. O irmão se converteu, tal. Sim. Tal moço casou com jugo desigual, a moça se converteu, deu certo. Sim. Então você mostra um caso ou dois, eu te mostro 1000 que não deu certo. Ela se converteu, não batizou. Mas batiza. 1, 2, 3, 4, 5 anos na mensagem, 10 anos na mensagem. É aquela rainha de beleza, aquela belezinha ainda. Aonde está, chama atenção. Cabelo cortado, tudo fantasiado, vestido está errado, decote está errado, sapato está errado, a unha está errada. Não se converteu. Agora, uma mulher que se expõe igualzinho ao mundo, atrai homens do mundo. Então, aí você vai ver o que o profeta disse. Um cristão não deve casar com descrente sob circunstância alguma. Lá na frente o divórcio vai te mostrar. A mensagem vai cumprir. Então, nós temos que falar da regra. Exceção, eu não sou pregador de exceção. Eu tenho que pregar o que está na mensagem. Agora, irmão, você correu o risco. Então, são casos, entendeu? Agora, acompanhe essa sua esposa que você casou com um jugo desigual. Como é que está esse comportamento dela? Acompanha ela.
Acompanha ele, o ambiente, as amizades, os amigos, vê se ele se converteu mesmo, se mudou. Então, o que você faz, atrai. Atrai. A propaganda é a alma do negócio. Então, é isto que tem que ser observado. Amém? Amém? O áudio estava um pouquinho desencontrado, mas vocês entendem. Então, a resposta do assunto é esse daí. Agora, aqueles que, porventura, passaram por isto, né? Correram esse risco, né? E deu certo, e graças a Deus estão vivendo isto, né? Vivendo. Então, deixando as coisas que para trás ficam, nem deve nem ficar mencionando, falando, né? Mas o fulano fez isso, o Bertrano fez aquilo, passado é o passado, nós não vamos responder por isso, né? Mas a pregação é para isto. A pregação é para isto. Muito bem. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana a respeito deste versículo. O que é o caminho mais excelente? Isso está na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, parágrafos 458 e 459. Paulo disse para procurar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nós temos que entender a linguagem do pregador, a linguagem bíblica, qual é o prisma, né? O prisma que Isaías abordou, o caminho e o alto caminho, o prisma que Jesus abordou, caminho estreito, caminho largo, o prisma que Paulo abordou, um caminho mais excelente. Então, por favor, explique o que significa caminho excelente. Aí o profeta já dá a resposta e vai explicar. Explica o que é o caminho mais excelente. Amor. Mas o caminho estreito é amor? É amor. Amor. Então, aos 1 Coríntios 13, veja, procurai primeiro. Agora, 1 Coríntios 13 ali, irmão. Agora apenas leia os últimos 3 ou 4 versos disto. E em 1 Coríntios 13, os últimos 3 versos, notem aí. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade. Essas 3, mas a maior delas é a caridade. O irmão Brana diz, caridade. Amém? Gostaria que o irmão analisasse. Amém? Então, é a caridade. Davi disse para nós, no Salmo 80, no Salmo 100, algo assim, que lemos esses dias, né? E ensina-me, Senhor, teu caminho, para que possamos andar em sua verdade. Então, quando se fala de certo e errado, então se fala verdadeiro caminho, falso caminho. Não é que o caminho é um caminho e um caminho é outro caminho. É a maneira que o mesmo assunto está sendo abordado. Isaías disse que existe um caminho e um alto caminho. Eu já preguei sobre isso mostrando para vocês. É o centro do caminho. É o caminho mais excelente, é o caminho estreito, é o caminho melhor de se andar. Você pode ir para São Paulo, pela Castelo Branco, só andando pelo acostamento. É complicado, o risco é maior. Então, verdadeira vinha, falsa vinha. Então, o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Um caminho mais excelente é o Senhor Jesus Cristo. Entre todos os caminhos existentes, Paulo falou, mas tem um excelente, que é o estreito.
E é o único lugar que é pregado o espírito da mensagem. Se nós queremos ouvir a mensagem na mecânica, da dinâmica, no espírito desse, você tem que entrar no caminho estreito. É ali que se prega esta palavra, né? É espinhoso? É difícil? Sim. Mas onde é que ele termina? No arrebatamento. Amém? Deus abençoe a vocês. Muito bem. Lembrando aqui de alguns tópicos do encontro, eu gostaria de ainda abordar alguma coisa. Isso nos dá força e segurança. Deus viu tudo antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Crê nisso, não? Deus viu tudo? Deus viu tudo? Vocês já entenderam isso mesmo? Está aqui, né? Está aqui ou está no centro? Essa é a questão. Então, são muitas pessoas que têm a revelação da mensagem no segundo círculo, que é o estado espiritual, que é o psíquico. Então, se não descer para o centro, essas pessoas um dia vão embora. Vão achar algum motivo, vão se escandalizar com alguma coisa. Mas quando está no centro, quem nos separará? Ou que nos separará? Nos separará da palavra. Amém? Tem solução, irmãos, que você tem que suportar. Não é assim? Por que você suporta aquele patrão? Aquele patrão, né, que difícil de tolerar. Você tem família para cuidar, não tem? Tem esposa, tem filhos. Você sofre aquele emprego por causa da sua família. A gente tem que ser assim, né? Jesus sofreu por causa de nós. Ele sofreu. O profeta diz, ele era jovem, 30 anos de idade. Tinha tudo pela frente, podia até casar. Mas ele sacrificou isso. Então esse é o grande segredo. O grande segredo é o centro. Deus viu tudo desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, antes de você, meu irmão, minha irmã, ficar desesperado, lógico, sempre que acontece uma coisa diferente, você fica meio desesperado, né? Desesperado. Ai, coisa. Calma. Você tem consolador. Você tem o socorro bem presente na hora da angústia. Aí você para e fala, não, mas espera aí. Deus viu tudo. O irmão está só vendo agora, mas Deus já viu isso faz tempo. Então, Deus nunca perde seu modelo. Nunca perde o seu modelo, né? Amém? É assim ou não é? Vocês que são mais antigos da mensagem aí, o que vocês acham? Mudou? Aí, irmão Coque, mudou ou não, irmão Coque? Não mudou nada, né? É do mesmo jeito, né? Bom, se mudou, foi nós que mudamos, não? É o homem que muda, né, irmão Zé Fernandes? Mudou a mensagem ou não? Não mudou, não? Tem certeza? Vou espremer ele, ver o que ele fala. Eu tenho certeza, não mudou, não. Então, se tinha uma coisa diferente, né? Não mudou, não tem como. As primeiras visitas que o pastor Assi teve com vocês aqui, as irmãs estavam falando. Quem é que estava falando para mim? A irmã, né? Fica de pé, irmã. Olha aí, ó. Agora só vai ter que falar agora. Vai falar para a internet agora. Só falou para mim, né? Então, a irmã me disse o seguinte, quando o pastor Assi visitou vocês aqui em Olha, a primeira vez, né? Vocês vão lembrar disso, ela conversou comigo depois de um culto. Falou, o pastor Assi reuniu nós e falou, olha, na mensagem as irmãs aqui não usam vestido para cima do joelho, não. E aí, irmã, esticou tudo. Quantos cultos foi, irmã? Teve que mostrar vídeo, teve que fazer isso, a coisa está difícil agora. Aquele tempo só foi uma palavra, não foi? O vestido tinha que ser para baixo do joelho.
mais ou menos um palmo, algo assim, e deu mais ou menos, né? E aí já emendaram tudo. Graças a Deus, né? Irmão, leva o microfone para lá, irmão, falar. Cadê o Montoninho, está aí ou não? Não veio hoje? O Montoninho não veio hoje? Que coisa, hein? Então, leva lá para ela o microfone para ela falar, né? Olha aí, vai ficar na internet, irmão. Ela aí. Como é que foi, irmã? Conta para nós essa história, porque é história, né? Lá atrás, né? Ele chegou e falou o quê? Pastor, é assim? Põe assim pertinho o microfone. Ele Ajuda, pregou, irmão. Ele pregou que os ensinamentos das irmãs, né? Que era como podia ser o vestuário. Aí a gente foi mudando, né, irmão? Vai mudando. Foi mudando. Várias coisas ele pregou. Mas não era nada dele, era da mensagem. Era tudo da mensagem. Tudo a mensagem. E não mudou. A mensagem é a mesma, né? Mensagem é a E o mesma? vestuário das irmãs é a mesma desde o tempo do Mombrana, que tirou nós da dominação. Que coisa. Então, irmã, a mensagem não muda, né? Não muda. Amém. Ela é sempre nova. Amém. Eu tenho bastante mensagem em casa, já li ela há vários anos. Então, quando pega uma, ela está nova novamente. Não. Ela está aí na nossa vida e sim, nos ensinando. Amém. Deus te abençoe, viu, irmã? Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado, né? Então, é só um testemunho. A mensagem não muda. Não muda. Nós somos humanos, nós mudamos, temos erro, temos falha. A questão não é essa. Só que existe na vida da gente rudimentos. Você nunca vai chegar ao aperfeiçoamento se você não passar pelo rudimento. Agora, será que depois de 40 anos nós temos que voltar ao rudimento? Então, mas já pode acontecer. Tem que cuidar, tem que cuidar. Mas naquele tempo, quando ia ministrar uma pessoa para o batismo, que a pessoa vinha do mundo pentecostal, e você falava para a pessoa da roupa, do sapato, de brinco e pintura, a pessoa falava, não, pastor, isso aí nós já não faz isso. Quer dizer, naquele tempo o movimento pentecostal produzia isso. Hoje o movimento pentecostal não produz mais isso, nada. Então isso é coisa que tem que, na hora de ministrar uma irmã para o batismo, hoje tem que detalhar muito mais coisinhas hoje. Detalhar mais coisinhas. Porque de denominação não vem, é muito raro, né? Se tiver alguma pessoa com alguma coisinha já enquadrada. Então, Deus não perde seu modelo, não. Uma coisa que nós temos que observar, irmãos, eu falei um pouquinho ontem, e vou voltar no assunto, é sobre a conduta de congregar. Muitas pessoas não têm essa revelação ainda de congregar. Não desceu no centro. Tem pessoas ainda que, para ele vir na igreja, é cansativo, ou vem por tradição, só chega atrasado. Tem pessoa que só pensa no culto, na igreja, no compromisso, no dia do culto. E se é lugar que tem culto uma vez por semana, ou uma vez por mês? Tem lugar que tem culto semana sim, semana não. E a pessoa, às vezes nem lembra que naquele dia tem culto. Ah, pastor, eu nem lembrei que tinha culto. Puxa vida, hein? Eu nem lembrei que era ceia. Que coisa, hein? Que coisa. Vive esquecendo. Vive atrasado. Você chegar num culto atrasado, um culto ou outro é uma coisa, todo mundo tem. E acontece até comigo isso. Isso é normal. Agora, as pessoas que estão envolvidas no ministério, vocês que tocam, você que canta, você que é diácono, administrador, esse corpo, entendeu? Isso tem que manter firme essa regra de pontualidade, sim. Assiduidade e pontualidade. Assiduidade é quando você não falta, a pontualidade é quando você não atrasa. Não atrasa. Então você está sempre chegando ali. Mas todo culto. Então dá a impressão que só aquele irmão tem compromisso. Todo mundo que veio na igreja está folgado, está fazendo nada. Está fazendo nada. Todo mundo está fazendo nada. O irmão, a irmã, eles estão tudo atrasado. Chega, por exemplo, a voz de Mombrana. Chega, por exemplo, não medita, não vem ao altar orar,
não medita, você nunca vê a pessoa sentada, chega, às vezes o pastor já está no púlpito pregando, não é um culto, não, é vários cultos. Atrasado. Gente de mente atrasada. Isso é estado de espírito. É um estado, é a esfera espiritual. Entendeu? Atrasados, desligados, né? Quer dizer, descuidado. O que vai acontecer com uma pessoa assim? Pessoa que vive perdendo horário. Não tem noção de compromisso, disso e aquilo. Será que... Como é que vai ser o arrebatamento, hein? Como é que vai ser? É um estado. O natural mostra o espiritual, né? Corre-se o risco de estarmos crendo apenas na mente. E a mente é o círculo vermelho. É o estado do espírito. Aonde estão as outras 5 entradas. 5 entradas para o corpo. Visão, audição, paladar, tato, olfato. Está aí, ó. Visão, audição, paladar, tato, olfato. É como um abacate, está vendo? Casca, polpa e semente. Você não tem como ter semente sem ter a polpa, não tem a polpa como ter sem ter a casca. É um conjunto. Estão entendendo? É um conjunto. Como eu plantei um pé de abacate, que é o seguinte, interessante, só dá semente. Eu plantei um pé de abacate, só dá polpa, não tem casca. Não existe isso. Não existe cristão que eu sou cristão só na alma. Eu sou cristão só no espírito. Não, tem que ser tudo irrepreensível. Espírito, corpo e alma. Cada um no seu terreno. Amém? Agora, o estado do espírito de ter... corre o seu risco de estar crendo apenas na mente. Quais são os canais da mente? Imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeto. Está na maior batalha jamais pelejada. No verso do seu cartão. Embaixo aí, no verso do cartão, vira para nós aí o gráfico. Tem aí a definição segundo o dicionário, tá? O que é a imaginação? Faculdade que tem o espírito de imaginar. Faculdade de criar mediante a combinação de ideias. A coisa imaginada. Criação, invenção, fantasia. Consciência. Atributo pela qual o homem pode conhecer e faculdade de julgar sua própria realidade. Julgar atos realizados. Conhecimento. Noção. Então, nota. Memória. Né? Faculdade de reter ideias. Foi o que a irmã Neide falou para nós aí, né, irmã? Você usou a memória, esse canal do espírito. Memória. Faculdade de reter ideias, impressões, conhecimentos adquiridos, lembranças. Raciocínio. Encadeamento aparente e lógico de juízos ou pensamentos. É aqui onde tem muito entendimento errado. Pessoas não conseguem compreender o que está sendo falado. Afeto, afeição, amizade, amor, sentimento, paixão. Então o profeta diz que esses canais têm que estar limpos. Né? Tem pessoa que fala assim, não estou escutando bem. Vai, por exemplo, lá no pronto-socorro e tal, a enfermeira ou o médico fala, não, o seu ouvido está cheio de cera. Então você limpa o canal da audição, né? Tira a cera e fala, nossa, estou vendo bem agora, né? Outro fala, não estou enxergando bem, vai no médico, não estou enxergando bem. Então vai lá e coloca uma compensação, coloca um óculos dentro. O óculos, por exemplo, um aparelho auditivo, são chamados de coisas superficiais que nós precisamos. E são benéficas para o nosso corpo. Quando nós falamos sobre coisas naturais e coisas artificiais. Essas são boas. Essas são boas, vieram para ajudar. São coisas que Deus permitiu através da árvore da ciência do bem e do mal. Então é uma ciência que é boa, proveitosa para o corpo. Então o profeta diz, os canais têm que estar limpos. Limpos. Por que a pessoa perde memória? Perde a memória.
este canal, por exemplo, da pessoa está prejudicado. Pode ser por uma doença, uma enfermidade, né? O Alzheimer, ele ataca muito essa parte aqui. A pessoa vai esquecendo certas coisas. A amnésia, o profeta prega uma mensagem chamada amnésia. Ele está abordando exatamente essas questões aqui, as questões. Quando Paulo disse, né, para nós darmos crédito naquilo que nós já temos ouvido, isso quer dizer lembrar. Quando a Bíblia diz, o profeta diz que quando nós chegarmos perantes reis, magistrados, juízes, não vos preocupeis com o que haveis de falar, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que tem sido feito. Então, para lembrar tem que estar aonde? Tem que estar exatamente registrado nessa memória, guardado aí. Amém? Mas esses canais psíquicos vão sendo obstruídos também. Vão sendo obstruídos por uma questão, às vezes, de religiosidade, uma questão, às vezes, patológicas. Por que tem pessoas que reagem de uma maneira estúpida em assuntos que não condiz aquilo? Não quer dizer que tem assunto que condiz. O que acontece? São desequilíbrios. São desequilíbrios. Então, são 5 canais para a entrada no corpo, 5 canais para a entrada no espírito, que atua através do psíquico. Agora, para a alma, só tem um canal. Aí vai entrar a fé ou dúvida. Então, a pessoa pode crer nessa mensagem no estado espiritual, mas na alma tem dúvida ainda. Entendeu? A pessoa não nasceu de novo, ela se tornou religiosa, através de um zelo, através de um cuidado, até uma santidade. Lembra que o profeta diz assim? Conheci uma mulher, por exemplo, que ela era toda santificada. A sua roupa, seu cabelo, estava tudo certinho. Tudo bem, esse ponto estava tudo certo, tem que continuar assim. Porém, a sua natureza era uma natureza de serra elétrica. A natureza dela, uma natureza de serra elétrica. Então, são os lados que têm que ser observados. Teus desejos naturais têm que sair. Deus está no meio de sua igreja e você é a sua igreja. Amém? Então, você, o cristão, é um embaixador de Cristo na terra. O cristão, quando eu digo, o homem, a mulher, o moço, a moça, é um embaixador. Então, em se tratando do seu corpo, você como ser, você é uma embaixada. Você é um templo, você é um tabernáculo. Por isso que lá no Velho Testamento, quando o Senhor pediu, orientou a Moisés que fizesse o tabernáculo, ele seguiu o modelo do céu. E ele fez com aquilo que tinha na terra e representava aquilo. O tabernáculo também de Moisés tinha 3 átrios. Primeiro átrio, segundo átrio, terceiro átrio. Depois o templo de Salomão foi feito também com 3 átrios. O 3 é a perfeição, diz o profeta, Deus trabalha em 3. Então, esse tabernáculo aqui, o seu tabernáculo, também tem 3 átrios. Primeiro átrio é o corpo, segundo é o espírito, terceiro é a alma. Agora, lá no terceiro átrio do tabernáculo de Moisés, o que é que ficava lá dentro? Lá dentro, o que ficava? A arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Lá ficava a panela dourada com o maná, que lá fora desvanecia, acabava, virava bicho no dia seguinte. Mas uma vez, estando na panela dourada, dentro da panela dourada, não no primeiro átrio, não no segundo átrio, no terceiro átrio, não desvanecia. Por que muitas pessoas que já entraram no nosso meio, caminharam no nosso meio, batizaram no nosso meio, caminharam, tomaram da ceia e tal, e foram embora?
porque a mensagem deles estava ou no primeiro ato ou no segundo ato. Desvaneceu. Não quer dizer que não é um cristão, mas desvaneceu. Mas quando aquele alimento está no terceiro átrio, que para nós é a alma, e o lugar da alma é o coração, por isso que Jesus diz, filho meu, dá-me teu coração, isso quer dizer, me deu o primeiro átrio. Então, quando está lá dentro, no primeiro átrio, então a mensagem nunca vai desvanecer na sua vida. Se você precisar entrar na arena, como nós mostramos o vídeo lá para a mocidade, entendeu? Aquelas irmãs sofrendo ali com crianças no colo. Irmãos, aquela arena está em pleno funcionamento. Aquilo está em pleno funcionamento. Muitos de nós vão ter que selar o testemunho de algum jeito. Não daquela forma, com sangue. Hoje em dia não é mais a ferramenta do inimigo, mas o inimigo não para de trabalhar. Agora, por que é que aquelas irmãs e irmãos entraram ali? Eles poderiam ter pulado fora. Poderiam ter desistido. Seriam livres. Entraram para a arena, marido, mulher, família inteira, com crianças. E hora que soltaram os leões. Como que vai suportar uma coisa dessa? Se o cristianismo deles estivesse no primeiro átrio, eles teriam saltado fora. Se estivesse no segundo átrio, seriam pessoas religiosas. O religioso mais para frente vai saltar fora também. Mas o evangelho daquele dia estava no primeiro átrio, na alma. Não desvaneceu. Eles enfrentaram. E é isso que está acontecendo com a noiva agora. E essa mensagem tem que estar no primeiro átrio. Então você não desvanece. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, você segue em frente. Você não se compromete. A mensagem não mudou. Veja bem, se a mensagem mudou em alguma igreja, porque algum pastor mudou a mensagem. Mudou. Mudou. O pastor é a porta, ele é o atalaia. Não, se der tempo, nós vamos ver um pouquinho disso ainda. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Estão entendendo isso? É simples, não é simples? Agora, não quer dizer que você tem dificuldade, que você tem problema, que você comete erro, que você comete uma falha, que você cai. A Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. A questão é essa, a irmã caiu, o irmão caiu, o moço caiu, a moça caiu. Ficou caído? Não, levantou. Então foi Deus. É Deus, É Deus que conserta. Ah, foi embora, sumiu. Você não vai dizer que não é o eleito? Só que tem uma coisa, o irmão afastou da igreja, a irmã afastou da igreja, está fora da comunhão, está fora da comunhão, está fora da comunhão. Veja bem, está fora do caminho estreito, o rapto vai acontecer no caminho estreito. Se chegar e pegar aquela pessoa naquela condição, ela fica. É simples. A porta está aberta, há sangue no propiciatório. Vamos deixar de tonteria, vamos deixar de picuinha, vamos deixar de nhenhenhé, vamos deixar de orgulho, vamos deixar, por exemplo, de soberba, vamos deixar dessas coisas. A maturidade do cristão da mensagem é mostrada de que jeito? Quanto mais maduro na mensagem, ele mais respeita a Bíblia, mais respeita a mensagem, mais respeita os irmãos, mais respeita o pastor, mais respeita o diabo, porque a mensagem veio para isso. Agora, como é que pode, depois de tantos anos de mensagem, ficou mais estúpido, ficou mais grosseiro, ficou mais petulante, ficou mais atrevido? Que coisa! Nós temos que amadurecer. O aperfeiçoamento, irmãos, é quando você parte de um nível aprovado para um nível superior. Eu já dei esse exemplo. Nós temos esses bancos aqui na igreja. São novos. Né? Vamos supor que um dia eles se desgastam. Então, o que nós temos que fazer? Vamos aperfeiçoar o banco? Não. Nós vamos restaurar o banco. Isso quer dizer trazer ele no estado original. Agora, o que seria aperfeiçoar esse banco? Vamos aperfeiçoar esse banco? Vamos colocar uma almofada para sentar, uma almofada para encostar?
você parte de um nível aprovado para um nível superior. Amém? Mas o banco, quando comprou, estava bonito, tudo certinho, tudo arrumadinho. Daqui a pouco soltou um parafuso, daqui a pouco caiu uma coisa, daqui a pouco pegou um cupim aqui e ninguém cuidou. O que vai acontecer? Vai acabar. Acaba o banco, acaba a sua casa, acaba seu dinheiro, acaba seu carro, acaba a sua saúde, acaba seu casamento, acaba a igreja, acaba tudo. Nós temos que cuidar. Cada um tem que cuidar. Amém? Vamos aqui um pouquinho mais para frente. Vamos aqui um pouquinho mais para frente. O povo sofre com as coisas que vêm de fora. Se o problema entrou, é porque o atalaia não viu ou dormiu. Isso pega em quem? No pastor. Eu falei um pouquinho disso na reunião privada para os pastores. Ezequiel 33, de 1 a 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhe: quando eu te fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Atalaia ou vigia, mesma palavra. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, o pastor é um trombeteiro, avisar o povo, e vendo ele que avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E não deu ouvido. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que a espada está vindo, aqui é traduzido em perigos, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este foi levado em sua iniquidade, porém o seu sangue requererá da mão do atalaia, do pastor, do ministro. Na mensagem Em Sua Presença, parágrafos 51, 52, o profeta responde sobre isso aqui, sobre esse assunto. Ele vai explicar Ezequiel 33. O homem, quando ele vê essas coisas, ele é responsável em contar aos outros. Eu vi isto quando eu era apenas um rapaz. Eu gastei a vida inteira nisto. Eu apenas sinto que eu tenho uma vida. Desejaria que tivesse 10.000. Se eu tivesse uma eternidade, eu ainda desejaria contar para as pessoas acerca disto, porque esta é a maior coisa que eu alguma vez encontrei. Você pode dizer a mesma coisa? Que esta mensagem aqui foi a maior coisa que você encontrou? Fale para os outros. De que maneira que eu falo? Você fala com a alma, com o espírito, com o corpo. Tudo está falando. Tudo está falando. Amém? Passa um carro bonito na rua, ninguém precisa falar para você que é bonito. Você fala: olha que carro bonito. Não é assim? Passa um carro tudo batendo lata, caindo nos pés, falando: acabou relaxado. Ninguém precisa falar nada. Você já está vendo. Não é assim? Passa uma mulher na rua, um homem na rua, você fala: olha só que pessoa alinhada. Como muitas irmãs têm essa experiência, né? De encontrar com pessoas, às vezes, no ponto de ônibus, em certos lugares, alguém chega a dizer para você: você é uma cristã, né? Sim, graças a Deus sou.
Estou vendo. Estou vendo. Entendeu? Ou então pode sentar perto de uma moça, de uma irmã, e depois de conversar um monte de tempo, você é cristã? Porque à primeira vista não deu para ver que é. Essa é a questão. Se você ler Ezequiel 33, capítulo Ezequiel, havia um vigia colocado sobre uma torre. Ele era igual aos demais. Qual era a diferença dele? Ele estava na torre. Só isso. Ele estava na torre. E este vigia era responsável pela cidade inteira. Amém. Agora, despertem-se para a sua consciência espiritual. Um minuto. O que é consciência? Atributo pela qual o homem pode conhecer e faculdade de julgar sua própria realidade, julgar atos realizados, conhecimento, noção. Consciência. Temos nós a consciência do que é a mensagem? Temos. Moços, têm vocês consciência que vocês são cristãos? Moças, têm consciência que você é uma cristã? Homens casados, você tem consciência que você é casado? Você tem consciência do que quer ser marido? Você tem consciência do que quer ser o pai? Você tem consciência do que é ser uma esposa, ser uma mulher? Tem consciência? Não tem? Tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência. Talvez esse canal esteja entupido. Tem que desobstruir. Então notem isto. Aquele vigia tinha que ser um homem treinado. Treinado. Não é outro que vigia a igreja, não. Treinado. Alguém pode dizer, pastor, mas não é o Espírito Santo que vigia? É o Espírito Santo que vigia. Mas em quem? O nosso grande atalaia é o irmão Brana, para a era. É o atalaia da era. Ele tinha que saber o que ele estava fazendo, pois a qualquer distância. Então, o irmão Toninho até lembrou bem, o atalaia falou, olha, está vindo um inimigo assim, assim. O irmão está aqui embaixo, o diácono está aqui embaixo, aquele irmão está aqui embaixo, porque às vezes está tanto tempo na mensagem, ele pode chegar para o pastor e dizer, o senhor vai falar isso de novo? Está precisando falar isso de novo? Ô, meu irmão, você vai responder para a sua família, tá? Eu vou responder pelo povo. Não tem que dar satisfação para a inspiração. Você não está enxergando, não. Você pensa só porque você tem a mesma mensagem que eu tenho na sua mão. A diferença é onde o ofício está. É só isso. Não é que faz do homem especial, não. É o sistema de Deus. O sistema de Deus é assim. E não tem outro pastor que vá responder por aquela igreja, não. O profeta disse, a cidade tem um anjo quer dizer um mensageiro, uma atalaia. O óleo aqui aceitando ou não, todo esse povo, aí o pastor é que sou eu para eles. Para quem aceita como pastor é abençoado, para quem não aceita é amaldiçoado. A cidade inteira, a era inteira de Laodiceia. O profeta diz, Elias, ele era pastor de Jezabel também. Essa é a questão, irmãos. Você é o pastor da sua casa. Agora essa mulher aí que quer ser a pastora aí, a bispa, a ministra aí, fica firme no seu posto de dever, ué. Não tem ordem de igreja na sua igreja? Lá tem, na minha igreja tem ordem, sim. O pastor Scarlo, ele ensina a ordem da igreja. Não estou falando você. A pessoa só pratica ordem da igreja se tiver ordem na igreja. Estão entendendo ou não? Você só respeita a igreja se você tem respeito na igreja. Você é a igreja, 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 igreja. Na sua igreja é todo mundo mexeriqueiro? Olha, a minha igreja lá, olha, tem uma turma de mexeriqueiro. É que nas igrejas deles é tudo mexeriqueiro. Aquela igreja
Jesus Cristo não está no centro da igreja. Aqui, ó. Aqui. Como se Jesus Cristo está no centro da sua igreja, irmã? No centro da sua igreja, no seu coração. E você sabe o que você é. O que você é. O profeta diz, eu errei esse dia numa hora o suficiente para Deus destruir comigo. Isso é mostrando o que é o ser humano, quem somos nós. Logo, ele tinha que saber o que estava fazendo. Logo que eles se levantavam, o inimigo, ele podia detectar isto. Detectar isto. O pastor vem, prega, fala e coisa e tal. Nossa, mas será que o pastor está falando para mim? Não, eu não estou pregando para você. O Espírito Santo que veio falar para mim pregar isso, tinha um motivo para pregar isso aí, para falar isso aí. Agora, o cristão maduro, ele já passou por isso, né? Ele podia informar sobre a marcha deles, ele podia informar sobre a cor deles, ele podia informar sobre a tropa e a fileira deles, simplesmente tão longe quanto os olhos humanos podiam ver. Ele podia ver isto. E ele estava mais alto do que o restante deles. Por que o profeta diz, a igreja não vai além da fé do seu pastor? Gente, você pensa que eu deveria ficar quieto com esse assunto aqui, porque eu estou falando contra mim. Mas é a verdade. Esse assunto de que o Espírito, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Claro que aperfeiçoará, isso é Bíblia. Filipenses 1,6. Mas não vai ter igreja aperfeiçoada sem pastor aperfeiçoado. Não vai ter igreja em ordem com pastor em desordem. Se o santuário está em desordem, o pastor está em desordem. Se naquela igreja se entra tudo, se vê tudo, a porta está escancarada. Se a porta escancarada, o pastor é a porta. Entrou porque ele permitiu. Se o vigia não viu, porque ele dormiu. Dormiu ou se distraiu. Ou se comprometeu, se embaraçou. Ele estava mais alto do que o restante deles, pois ele era treinado para conhecer o inimigo. E Deus requeriria a cidade inteira da sua mão. Vigia o que diz da noite? Aleluia. Essa é a forma como os soldados de Deus são hoje. Eles são treinados pela palavra. Quando algo surge, que tem um pequeno polimento nisso, que tem algo mais que não seja a Escritura, eles advertem suas congregações. Então, quem que é essa atalaia? Quem que é? Quem que é, irmão Gabriel? Vou ler de novo. Olha aqui. Eles advertem, quando surge alguma coisa, tem algo mais que não seja a Escritura, eles advertem suas congregações. Quem que é esse? Pastor. Eu, pastor. Alguém tem dificuldade aí? Vocês pela internet têm dificuldade? Na sua igreja, você crê assim? Eu não creio assim. Você sabe por que você não crê assim? Porque você está num ismo. Você, irmã, que crê ainda que você pode fazer com o seu cabelo o que você quer, botar o sapato que você quer, você como igreja, a sua igreja não está no centro da mensagem. Você está num ismo da mensagem. A sua igreja, você está num ismo. Você que acha que pode comprar e vender, sonegar, entendeu? Fazer tudo errado, porque está escondendo do governo, escondendo disso, aquilo. A sua igreja, a mensagem que você crê dentro de você, a sua igreja aí, na sua igreja aí, que está em desordem, você diz que tem a mensagem, você faz isso, você não tem não, você tem um ismo da mensagem. Você tem um ismo da mensagem, aí na sua igreja, essa igreja. Você que pensa que espírito denominacional é o quê, gente? Pensa que é uma placa? Denominação tal, espírito nacional é quando você se cerca em torno de alguma coisa e fica parado naquilo. Você como igreja. Você pensa sempre nisso. Pensa nisso. Porque aqui nós todos somos
formamos uma unidade. Aí sim, a igreja de Cristo. Mas você é templo, você é igreja, você é embaixada. E nós queremos crer na mensagem sem legalismo, sem liberalismo. Nós queremos o centralismo. Amém? Dizer para uma pessoa que é errado fumar é legalismo? Dizer, o profeta chegou a batizar um homem fumando. Mas eu creio que aquilo foi para mostrar que ele era profeta. Ele viu lá na frente, eu não posso fazer isso. Só que esse atalaia, ele estava mais alto do que eu. Ele falou, eu vou batizar esse homem aí, porque eu estou vendo lá na frente, ele vai se acertar. Agora, o nível que eu estou, eu tenho que dizer assim, ô irmão, você tem um legado de cigarro, você não pode batizar não. É o meu nível. É o que eu posso fazer. Eu tenho que ser fiel a isso. Entendeu? Como é que eu vou poder manter, por exemplo, no quadro de administrador, por exemplo, tesoureiro, um homem que está envolvido com Serasa, com o SPC, devendo para a agiota e coisa e tal. Irmão, agora você não pode mais pertencer a esse quadro. Você está desqualificado. Como é que você vai colocar um homem que não é dizimista, ofertista, num quadro de diácono? Irmão, você está desqualificado. Ah, pastor, mas isso é falta de amor, o irmão vai embora da igreja. Sim, o irmão pode ir embora da igreja, o que não pode ir embora da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai embora da igreja quando o pastor se compromete. Se compromete com a família, se compromete com o cantor, com cantora. É isso que nós queremos, que o Espírito Santo continue. Pastor, e a graça e a misericórdia? Gente, claro que quando nós seguramos na mensagem, estamos segurando na graça, na misericórdia. É um bem para aquele homem, irmão. É um bem para você, irmã. Estou te fazendo um bem, viu, irmã? Você, quando você vem, por exemplo, você acha que você come do pão, bebe do vinho? Como é que fica? Você vai continuar vindo a seca, esse salto alto seu ainda? Você vai vir ainda? Você vai colocar a mão no prato da ceia, com essa uninha pintada sua? Tudo lambuzadinho, o pezinho, botar o pé na bacia da ceia, com esse pé tudo de esmalte, você vai fazer isso ainda? Vai fazer isso ainda? E o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou divertindo a congregação, só isso. Eu não vou ficar verificando quem vai fazer ou não vai fazer. E não tem nenhuma irmã também que vai fiscalizar isso aí, nem diácono. Agora, eu sou atalaia. Eu estou avisando, se a pessoa se arrepender, tudo bem, já não sou mais. O juízo vai cair na cabeça dessa pessoa. Eu estou livre do sangue dela. Está entendendo, irmãos? E o grande profeta de Deus está livre do sangue dessa era. Agora, então, ele diz assim, ele adverte as suas congregações. Qualquer coisa que não seja a Bíblia, vamos devagar aqui. Qualquer coisa que não seja a Bíblia. E a mensagem é a Bíblia revelada. Ah, não, mas se é o pastor Luiz Carlos que fez, não está encaixado com a mensagem, não está encaixado. Mas é o pastor Luiz Carlos que fez, então ele sabe o que está fazendo, né? Não, ele sabe o que está fazendo, não. Ele sabe o que está fazendo desde que seja pautado com a Bíblia e com a mensagem. Irmão, pastor novo erra, pastor velho erra, errar é humano. O padrão é a mensagem. O modelo é a mensagem. Então, quando você, irmão, anda de acordo com a mensagem, entendeu? Você é uma mensagem, você é uma Bíblia escrita, lida por todos. É só isso. Aí o profeta chama de quê? Estandarte. Amém? Eu falei acho que foi Agudos. Você veja bem, o Espírito Santo é detalhista, né? A mensagem é detalhista. Se você batesse preste bem atenção agora, você batesse a foto de uma irmã, ou, melhor dizendo, de uma mulher, pessoa, só assim dos olhos, só assim, só esse pedacinho aqui. E você diria, é uma cristã.
Mas só por isso? Não, só por isso. Se você bater uma foto dela, da orelha, não, é uma cristã. Mas se tem um brinco pendurado, você fala, não é cristã. Você bate uma foto só da boca, você fala, não, é cristã. Mas se tiver ali um batonzinho bem desse, você fala, não, não é de cristã. Aí você mostra só o pé, o sapato. Só o sapato. O que você acha aqui? É cristã ou não é? Não, não é cristã. Desse jeito não é. Às vezes é. Mas ali não é. Ou é. É ou não é? Irmão, mesma coisa. Como é que um homem, por exemplo, pode botar uma calçadinhas agarrada no corpo, que nem cantor de sertanejo, parecendo um canudo de pito? Que tipo de homem você vê vestido assim na rua? Que tipo de homem você vê vestido assim na rua? Cristãos? É cristão que você vê vestido assim na rua? Não é. Não é um estandarte. Não é um estandarte. Agora, existem duas coisas. Aqueles que estão chegando, estão se acertando. Aqueles que estão chegando, se acertando e está demorando muito para se acertar. Entendeu? E aqueles que chegaram, se acertaram, depois caíram de novo, voltaram de novo. Porque foram influenciados, às vezes, pelo mundo ou até mesmo por pessoas da igreja. Ah, aquele irmão fez aquilo, então pode fazer. Vamos voltar aqui. Então ele adverte suas congregações. Qualquer coisa que não seja a Bíblia, qualquer coisa que não seja de Deus, tal como tendo jantar de sopa, danças, tudo mais, para pagar os pastores. Quer dizer, determinados acontecimentos na igreja. Né? Essas coisas são erradas. Jogo de loto. Jogo de loto. Uma vez um administrador, ele era tesoureiro também, e ele chegou para mim depois do culto e falou, pastor, tem uma coisa para tratar com o senhor. O que é, irmão? Veio um bilhete de loteria dentro de um dinheiro de oferta. E com outro papel lá tinha o nome do irmão. Falei, como é que o Espírito Santo cuida, né? Tá vendo? Onde que foi cair a coisa, né? Ainda bem que ele caiu na mão de Deus vivo, né? Pensou, irmão, coloca esse cara na mão do legalista? Quem o Davi falou, quero cair na mão de Deus vivo, né? Porque lá tem misericórdia, né? O único desejo que eu tenho, irmão, erro eu tenho bastante, mas só quero na hora que eu quero cair na mão de Deus vivo. Eu quero cair, pastor, mas cadê esse Deus vivo? Esse Deus vivo está dentro do irmão, da irmã. Eu quero cair na mão de uma irmã, de um irmão que tem um Deus vivo. Se eu cair na mão de um fariseu, eu estou frito. Você também. Aí eu falei, bom, agora vou ter que falar com o irmão. Irmão, o que aconteceu, pastor? Foi uma falha minha aí. Uma tentação, entendeu? E eu acabei comprando um bilhete da loteria. E falei, irmão, está errado, mano. Não, eu sei que está errado. Não vou fazer mais isso, não. Jogo, né? Às vezes você vai pagar alguma conta de água, de luz. Hoje em dia as lotéricas recebem, né? Você tem que pagar lá, porque tem coisas que o banco não recebe mais. Tem que sujeitar aquilo, né? Quando pode, eu vou no banco. Mas você vai lá, esse dia tempo eu fui pagar algo lá, a moça falou, você não quer comprar tal coisa? Eu falei, não. Por que você não vai comprar? Se eu comprar, eu ganho. Então compra. Eu falei, não, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, se eu comprar, eu ganho. Eu sou tão abençoado assim, se eu comprar, eu ganho. Eu não quero, não posso ganhar. Não posso ganhar esse dinheiro aí, não. Isso é ilícito. Não quero, se eu comprar, eu ganho. Esse que é o problema. Entendeu? A pessoa, quando é abençoada, irmão, é abençoada, você faz a coisa e Deus abençoa. Vai, e agora? E agora? Agora joga fora. Entendeu? E agora, o pastor, eu joguei na loteria e ganhei R$1 milhão. E agora, só de dízimo é 100 mil. Irmão, você vai caçar um pastor para dar esse dízimo, porque eu não quero esse dinheiro, não. Vai arrumar, eu sei para quem fazer isso aí, porque esse dízimo não parece com ele na igreja, não. Eu não quero isso aí, não. Entendeu como é que é o embaraço? O enredo.
Olha, a garganta minha parece que ficou boa, né? Passou um pouquinho aí. Vou só terminar a leitura aqui. E nós vamos parar. Então, notem isto aqui. O jantar, dança, tudo mais. Está tudo errado. Jogo de loto, jogo de cartas na igreja. Isso é errado. Fala, é só na igreja, então, que está errado, né? Tem uma certa igreja aí que fala assim, não, se você beber em casa não tem problema. Você não pode beber no bar. Irmão, o jogo de loto está errado, dança está errado, jogo de carta na igreja é errado. Ah, não, mas na pescaria lá, né? Pode bater um truco? Mas na sua igreja, você está com a igreja pescando, né? Como é que fica? Na sua igreja pode jogar baralho? Não, mas se eu for, por exemplo, a pescaria lá, por exemplo, levar uma cajibrina lá, uma bebidinha meia forte, por exemplo, porque o negócio faz frio lá. Mas na sua igreja pode beber? Não, mas na igreja, a minha igreja fica lá em Bauru, lá no óleo, lá no... Não, você é a igreja! Não, eu não bebo, só levo cachaça para os outros. Você está errado! Não rouba, mas consente que o outro rouba ou facilita para o outro roubar. Como é que fica? Como é que é a sua igreja? Ai, meu Deus. Na sua igreja eu posso assistir televisão? Meu Deus do céu, vamos tocar o assunto para frente. Complicado, hein? Dá graça para nós. Vamos aqui. E o verdadeiro vigia sobre o muro, que uma vez tem estado na presença de Deus. Se ele não está sobre o muro, se ele é somente obrigado a estar sobre o muro, obrigado, quer dizer, púlpito como emprego. Ele é obrigado a estar no muro, o muro pode não ser mais alto do que o restante da congregação, mas ele é um vigia correto. É como isso aqui, o púlpito é um pouquinho mais alto que você, só isso. Mas se ele é um vigia correto, mas se ele é um vigia correto, Deus o levanta a prumo para cima, dentro das esferas, a que os restantes dele jamais chegar. Deus levanta o pastor. Irmão, não tenta consertar o pastor, não. Só ora por ele. Eu preciso de muita oração. Deixa meu chefe me consertar. E o meu chefe tem um cajado pesado. Ele não poupa, não. Deixa ele me consertar. Você nunca vai fazer isso. Tenho pena de irmãos e irmãs, sabe? A gente ouve todo mundo, a gente é pastor, a gente ouve... Eu ouvi assim, eu estive lá nos Estados Unidos, eu achei para o irmão Michael, né? Nos Estados Unidos, na Voz de Deus, ele brincando comigo, falou, você deve ter ouvido muitas coisas que não são boas em nós aqui, né? Falei, irmão Michael, eu sou pastor, estou acostumado com isso. Falou, você é um bom pastor. Você é um bom pastor. Irmão, a gente ouve as pessoas no nível delas. Entendeu? Se a criancinha às vezes chega para mim assim, uma criancinha, como é que eu vou, uma criancinha que me desrespeita, como é que eu vou, filhinha, vem cá, eu dou até uma balinha para ele às vezes, né? Para agradar ela, porque eu estou falando de criança no natural, estou falando de criança no espiritual também. Entendeu? Dá uma balinha para ele. Dá uma balinha. Nossa, o pastor, não, mano, ele ficou alegre agora, deu uma pirulito para ele. Deus o levanta a prumo para cima dentro das esferas a que o restante dele jamais chega. Mas ele vigia o rebanho e Deus requer isso dele. O homem de Deus que permanece na presença de Deus e sabe que Deus é Deus e sabe que Deus guarda a sua palavra, vigia o próprio Deus manifesta-se e cumpre o seu dever e guarda a sua palavra. Então não importa quantas organizações, denominações tentam arrancar isto, ele conhece a tropa e a fileira do inimigo. Amém! Ele sabe dizer à congregação, um verdadeiro vigia. Na torre, lá em cima, entendeu? Pastor, como é que o senhor enxerga tão longe assim? Primeiro que eu estou na torre. Ele me deu um ministério e botou na torre. E o segundo é o binóculo. Eu tenho um binóculo. Sabia que o pastor tem binóculo?
Sabia ou não? Sabia, mas Estevam, o pastor tem binóculo? Sabia ou não sabia? Sabia que tem binóculos? Tem? Tem ou não tem? Tem. Aqui, ó, o binóculo, isso aqui é o binóculo. Chega longe, hein? Quando eu viro para trás, eu vou lá antes da fundação do mundo. Para frente, eu vou lá para frente da eternidade. Esse é o binóculo. Esse é o binóculo, ó. Sem isso aqui, somos cegos. Hoje, sem a mensagem, é cego. Não acerta o caminho mais excelente, não acerta o caminho estreito, não fica no centro do caminho, não vai no arrebatamento. Mas nós estamos indo para o arrebatamento. É só ajuste, irmãos. Não é assim? Se não está bem vestido aí, irmã, tá. Mas você não vai ficar com essa roupa uma semana inteira, né? Tem que lavar, né? Porque suja. Suja. Você lava. Assim somos nós, irmão. Nós estamos nesse mundo, nós se sujamos. Por isso que deixou o seu sangue no propiciatório. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus Cristo, agradecido estamos por mais esse tempo. Eu fui abençoado. Nós fomos abençoados. Por causa da sua palavra, por causa da sua verdade. Sentimos a sua presença. As horas passaram um pouquinho. Ó Deus, compense isso em cada coração, em cada vida. Abençoe o culto à noite ainda. Ajude esta igreja. O Senhor tem ajudado. O Senhor tem cuidado desse povo desde que essa mensagem apareceu nesse país. E está cuidando até hoje, cuidará até o arrebatamento. Eu não sei até onde eu vou, mas não estou preocupado com isto. O Senhor sabe. Cremos na predestinação. Cremos na vontade perfeita de Deus. Cura, liberta, batiza com o Espírito Santo cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimenta seu irmão, sua irmã, diga a Deus te abençoe. Deus abençoe aí na Suíça, a irmã Nilceia, Moianha, pequena Sara, Cornélio Procópio, Moairto, irmã Vera Meneguim, Curitiba, Manzelma, irmã Moacir, Agudos, irmão Denilson, irmã Ana Paula e irmã Rainara, Pardinho, irmã Marina. Nosso abraço. Deus abençoe. Não esqueçam de pegar aí, quem não pegou ainda, a lembrancinha e o gráfico.